Vamos orar pela vida do servo Senhor, amém? Depois eu peço a atenção da amada igreja, amém? Para sempre compartilhar a mensagem, tá bom? Senhor, aqui está o teu filho e o teu servo. Nós te glorificamos pela vida dele, Deus. Que nesta noite, Senhor, ele possa, meu Deus, trazer um algo do céu. Não aquilo que a tua amada igreja ou que nós queremos ouvir, Senhor, porque não é a nossa vontade, mas a tua. Usa o teu filho, Senhor, nesta noite. É o que nós pedimos, em nome do Pai e do Deus, motivo de alegria, irmãos, estar na presença do Senhor, para adorar e exaltar a Ele na beleza da tua santidade, amém? Glória a Deus. Querido, sem perder tempo, abra a tua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Efésios, amém? Seu capítulo número 6, o versículo é o número 10, amém? Carta de Paulo aos Efésios, seu capítulo 6, versículo número 10. Enquanto você localiza o texto, quero pedir ao pastor Carlos pelo convite. Foi a ponte para nós estarmos aqui nesta noite. Que Deus possa abençoar toda a igreja, em nome de Jesus Cristo. Meu amigo, pastor Adriano, que Deus possa abençoar a sua vida. Louvado seja Deus, amém. A toda a igreja, irmãos. Louvado seja Deus. Trago a paz do meu pastor Camilo Lima. Somos da igreja Pentecostal Avivamento na Palavra, amém. Glória a Deus. Quem localizou o texto, diga amém. Amém. Efésios, seu capítulo número 6, versículo número 10. Diz o texto: nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do teu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas e ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito isso, fica firme. Estando, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual poderei apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E a igreja diz amém. Amém. Pode se assentar, amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, essa carta de Paulo aos Efésios, à igreja de Éfeso, é uma carta que nós temos que analisar o seu contexto histórico. Quando nós começamos a analisar esse contexto histórico, pastor Carlos, a história bíblica diz que Paulo está preso em Roma por volta do ano 52 depois de Cristo. Paulo ele vai ser preso por causa da palavra de Deus, por causa dos ensinamentos de Cristo que ele transmitia para a vida das pessoas. Paulo vai ser um dos maiores fundadores das igrejas. Você conhece a história de Paulo, que em Atos, em seu capítulo de número 9, este homem vai ter um encontro com o Senhor. E quando esse homem tem um encontro com Cristo, a vida dele vai mudar do dia para a noite. Nós sabemos que Paulo, louvado seja Deus, ou Saulo, como vocês quiserem interpretar este texto, vai ser um homem a qual ele tinha o prazer de matar os cristãos. Ele tinha o prazer em denunciar aqueles que estavam transmitindo a palavra da salvação. O interessante é que em Atos capítulo de número 9, esse homem vai ter um encontro com o Senhor. Esse homem vai ter um encontro com Cristo. E o interessante é que antes desse homem ter um encontro com Cristo, ele vai pedir cartas, assinatura como autorização para poder matar os cristãos. Só que no caminho de Damasco,
ele vai ter um encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cristo vai se deparar com este homem. Esse homem vai cair e Cristo vai dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? O interessante dentro do texto é que lá na carta aos Gálatas vai dizer que Jesus, antes que Paulo seja formado no ventre, já tinha um propósito sobre a vida deste homem. Então você percebe que Cristo, ele teve um encontro com Paulo no momento certo. Aqui eu quero aplicar algo para a tua vida. Às vezes nós olhamos para algumas situações na nossa casa, até mesmo no meio da nossa parentela, e nós mesmos dizendo: ali não tem mais jeito. Só que há um tempo certo para Jesus ter um encontro com alguém que está lá na sua casa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus, ele deixou Paulo viver da maneira que ele queria. Só que quando Jesus tem um encontro com Paulo, Paulo vai ter que entender que agora não é mais a vontade dele, e sim a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, nós entramos nesse contexto histórico. Carta de Paulo aos Efésios, seu capítulo de número 6, versículo 10. Paulo está preso em Roma. O interessante é que Paulo foi açoitado, Paulo já foi preso, Paulo foi amarrado, mas mesmo assim Paulo carregava um sorriso no rosto, dizendo que Paulo, ele adorava. Se nós olharmos a segunda carta de Paulo aos Coríntios, seu capítulo de número 12, a partir do versículo de número 7, Paulo vai dizer: para que não me orgulhasse, para que eu não viesse me exaltar, foi-me colocado um espinho na carne. Oh glória, o mensageiro de Satanás foi enviado a mim para me esbofetear. O interessante dentro do texto é que nós começamos a compreender. E qual é a compreensão, Daniel? É que para Paulo não se orgulhar, foi colocado um espinho na carne, pastor Carlos. Isso aqui mexeu muito comigo. Por quê? Porque Paulo recebeu revelações poderosas de Deus, a qual não poderia falar para homem terreno nenhum. Isso Paulo poderia se orgulhar, mas Jesus, conhecendo o coração do homem, vai olhar para Paulo e vai dizer: eu vou colocar um espinho na sua carne, para que aquilo que você tem recebido de mim, você não viesse se exaltar. Eu já quero abrir outro parênteses aqui, dar uma aplicação para nós. Nós entramos em Efésios capítulo 6, versículo 10. Para tudo quanto a gente recebe de Deus, não é para nossa exaltação, é para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Se a gente recebe o dom da palavra, é para a glória de Deus. Se a gente recebe o dom da revelação, é para a glória de Deus. Se a gente recebe o dom de adoração em espírito e em verdade, é para a honra e para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É Jesus dizendo: aquilo que eu entreguei para a minha igreja, é para a minha igreja entender que a honra e a glória ainda continua sendo de Deus, de Deus, de Deus, de Deus é a honra. É que a gente compreende. Por quê, pastor Carlos? Estamos vivendo em uma época, em um momento, em uma geração em que muitos recebem de Deus, mas muitos esquecem da sua origem, da sua raiz. Só que hoje a palavra de Deus ao nosso coração é: eu te levantei, não é para ser soberbo, é para dizer que ainda a glória pertence ao único que reina, que vive para todo sempre na nossa vida. Escute isso: se a gente prega, a glória é de Deus. Se a gente canta, a glória é de Deus. Se Deus funciona a revelação, a glória ainda é de Deus. Só que no capítulo de número 6, na carta de Paulo aos Efésios, Paulo vai dizer: nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Escuta isso aqui. Paulo está falando sobre dependência. Ele está sobre dependência. Está claro para dependência. Escuta isso aqui. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 10. Se você quiser, deixe sua Bíblia aberta, irmão, e nos acompanhe. Paulo vai dizer no versículo 10: os demais irmãos meus, fortalecei-vos no e na força do teu poder. Olha o que Paulo está dizendo: vocês que levantaram a mão, vocês que aceitaram Cristo,
como único e suficiente Salvador da vida de vocês. Não é mais as suas vontades, não é mais a força do seu braço, não é mais o teu querer. E o que é, Daniel? Os demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do teu poder. É Paulo dizendo: não é mais a minha força, não é mais a minha vontade, agora eu estou me fortalecendo naquele que pode. Agora eu estou me fortalecendo naquele que é santo. Agora eu estou me fortalecendo naquele que é puro. E o que mais, Daniel? E na força do teu poder. É Paulo dizendo: não é eu que faço, mas é o poder dele sobre mim que faz a diferença. Não é a gente que realiza, mas é o poder dele sobre nós que fazemos a gente concluir a obra que começamos. Aí olha o que diz o versículo 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar. Olha o que Paulo diz, olha o que Paulo vai dizer. Paulo está preso em Roma. Vamos para o contexto histórico. Paulo está preso em Roma, e Paulo aqui está analisando um soldado romano, segundo a cultura da época, um dos melhores soldados de Nero na época, está sendo vigiado. Não tem para onde Paulo fugir, porque um dos melhores soldados estão vigiando o Paulo. Está olhando para Paulo e fala: daqui você não sai mais. O interessante é que mesmo Paulo estando preso, Deus ainda vai estar se revelando para Paulo. Você entende que não é o lugar. Você pode estar preso, mas a boca de Paulo ainda estava livre para Paulo pregar. Não importa onde Deus coloca você. Às vezes Deus vai colocar você em um ambiente desfavorável aos teus olhos. Mas hoje a notícia de Deus para a tua vida é: pregue a palavra, cante a palavra, profetize a palavra. Louvado seja o nome do Senhor, porque aonde Deus, louvado, colocar a planta dos teus pés, Ele vai te justificar aonde você colocar a planta dos pés. Porque nós temos que entender algo, pastor Carlos: a única pessoa que pode representar Cristo na terra é a igreja. E nós, como igreja, aonde colocamos a planta dos pés, o Evangelho de Deus está dentro de nós. Porque segundo a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, Paulo vai dizer: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência não venha a ser dada a nós e sim a Deus. Paulo está falando: o tesouro não está do lado de fora, o tesouro está do lado de dentro do barro. Você pode olhar para alguém nesta noite e dizer: eu sou o barro que Jesus escolheu. Olha para alguém aí, declara, irmão, fala: eu sou o barro que Jesus escolheu. A pergunta que não quer calar: Jesus poderia escolher um barro de ouro, Jesus poderia escolher um barro de prata, mas ele vai olhar para o barro e vai dizer: é nele que eu vou colocar o meu evangelho, porque eu creio, se o meu evangelho estiver dentro do barro, o barro irá transmitir aquilo que ele quer. Entenda isso, irmão. Escuta isso aqui. Não é o vaso. Você pode olhar para alguém e falar: não é o vaso, é o tesouro que ele pega. O próprio Paulo vai dizer: temos, porém, esse tesouro. Ele está falando no 5. Quando Paulo fala esse tesouro, Paulo está falando de algo único. Só que agora, quando se trata de vaso, Paulo vai dizer assim: em vasos. Vou de novo. Temos, porém, esse tesouro singular, único, em vasos. Então, temos algo único dentro de muitos. O Espírito que está aí é o mesmo que está aqui. E o mesmo que está aqui é o mesmo que está aí. Somos muitos vasos, mas a essência é uma só. O Espírito é um só. A graça é uma só.
porém, esse tesouro em vasos. Por quê? Para que a excelência não venha ser dada a nós, e sim a... Só pegar no texto, se o que vale é o que está dentro, por que a gente aplaude quem está fora? Se o que vale é a essência que nós carregamos, por que nós vemos para o ambiente de culto olhar quem vai transmitir e não aquilo que vai ser transmitido? Você está entendendo isso aqui? O que tem que ser valorizado não é quem prega. O que tem que ser valorizado é o sermão de quem está pregando. Tem que aplaudir, não é o pregador, é a semente que o pregador traz. Estão invertendo. Se o pregador é de nome, tem glória. Se o pregador não é de nome, não tem glória. Só que hoje tem uma missão para nós aqui. O que tem que ser avaliado não é o pregador, é a mensagem. O que vai mudar a sua vida não é o pregador, é a mensagem. O que vai transformar a tua casa não é o pregador, é a mensagem. Sabe o que Jesus está falando? A minha palavra ainda é o suficiente para mudar a tua casa. A minha palavra ainda é o suficiente para mudar a tua história. A minha palavra ainda é o suficiente para mudar a tua vida. É a palavra, é a palavra, é a palavra. É a palavra, nunca será homem, sempre será a palavra. Nós temos que entender isso. O barro, irmão, o barro, você tem que estudar a matéria do barro. O barro é frágil. O barro se desfaz facilmente. Jeremias capítulo 18. O barro na mão do oleiro, o barro se desfez. Só que mesmo o barro tendo o seu temperamento explosivo, mesmo o barro aos olhos de muitos não prestando, mesmo o barro sendo alguém frágil, Deus olha para o barro e fala: é esse. Porque Deus nunca quis um crente super-homem. Deus sempre quer um crente que reconhece a sua fraqueza. E um crente de prata não reconhece que é fraco. Um crente de ouro não reconhece que é fraco. Mas um crente de barro ele fala: Senhor, sem ti nada podereis fazer. Olha que lindo. Aí a palavra de Deus vai dizer, Efésios capítulo 6. Olha o que diz o versículo número 11: revestivos de toda a armadura de Deus, para possais estar contra as astutas estreladas de quem? É isso aqui, irmão. O versículo 11, Paulo diz: é necessário a gente se revestir para que a gente venha estar firme, para que a gente venha lutar contra as astutas e ciladas do diabo. Só que olha o que diz o versículo 12: porque não temos que lutar contra carne, sangue, mas sim, contra principados, potestades, príncipe das trevas, hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais deste século. Paulo está falando, por mais que o tempo passa, a luta continua a mesma. A luta dos apóstolos, as lutas dos homens de Deus, nunca foi contra pessoas. Hoje não mudou. A nossa luta continua sendo contra as hostes espirituais da maldade. Pega isso aqui. A nossa luta não é contra o nosso irmão que está do lado. A nossa luta não é contra o nosso irmão que está do lado. A nossa luta ainda será contra as hostes espirituais da maldade. Entenda? Olha o que diz o versículo número 13, irmão. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para poderes resistir o dia. Percebe que no versículo 11 nós temos que se revestir para ficar firme. Agora nós temos que tomar toda a armadura para vencer.
Primeiro Deus vai nos alicerçar. Primeiro Deus vai olhar para nós e vai fazer a gente cavar até encontrar a rocha que é Cristo. Quando a gente é alicerçado na palavra, aí ele fala, se reveste mais, porque agora a sua luta, o seu nível aumentou. Agora que você está firme, a luta vai vir um pouquinho mais poderosa. Porque evangelho de verdade, olha, o evangelho que você vence um leão hoje e amanhã tem um urso para você vencer. Evangelho de verdade é que amanhã você vence o urso, depois de amanhã tem outro leão para você vencer. Enquanto a gente estiver nessa terra, grava isso, enquanto a gente estiver nessa terra, não tem massagem, vai ter luta, vai ter prova, mas tem um segredo de Deus, mas Jesus estará conosco. Jesus é o nosso guarda, glória a Deus. Jesus, Ele vai segurar nas nossas mãos e vai dizer, meu filho, minha filha, eu caminharei contigo, você não está sozinho. Aí o versículo 13: tomai toda a armadura de Deus para resistir no dia. Olha o que Deus diz: havendo feito isso, fica firme. Por quê? Revestir, versículo 11: revestidos para ficar firme. Depois que está firme, tomai toda a armadura de Deus para vencer o dia mal. E depois, Daniel, fica firme de novo. Porque quando o dia mal vier, ele vai te dar uma balançada. Só que depois da balançada, vem uma palavra do grandão dizendo, fica firme de novo. Porque a gente só vence firme. Nós olhamos para uma geração, irmão, tem muitas pessoas abandonando Deus. Porque quando o dia mal chegou, ele esqueceu de se revestir das armaduras de Deus. Só que hoje a notícia de Deus é, vai vir dia mal, mas você vai vencer o dia mal. E depois que você vencer o dia mal, sempre terá uma mensagem de Cristo para a tua vida dizendo, fica firme de novo. Permaneça de novo. Por que, Daniel? Porque depois que o dia mal vier, irmão, Jesus sempre vai ter uma palavra de consolo para nós. Jesus sempre vai liberar uma palavra a qual vai nos consolar. E olha que lindo isso aqui, versículo de número 14: estando pois firmes, cingindo os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Parei aqui, vamos lá, versículo 14: depois que ele vence o dia mal e está firme, agora ele vai ter que se vestir ou se revestir do cinto da verdade. Vamos lá, irmão? Só para nós. Se nós vamos para a cultura da época, lembrando, Paulo está preso em Roma, irmão. E essa mensagem que Paulo está liberando para a igreja de Éfeso é uma mensagem que Paulo está olhando o soldado romano e está vendo que o soldado romano, pastor Carlos, ele tem algumas armaduras. Ele vê que o soldado terreno, ele é revestido. Só que ele olha para o soldado terreno, um dos melhores soldados de Nero na época, e vai ver que o soldado ele tem couraça, vai ver que o soldado tem cinto, vai ver que o soldado tem a sandália, vai ver que o soldado tem o capacete, e vai ver que o soldado tem a espada. Olha que lindo! E Paulo vem com uma armadura terrena. Paulo vai criar uma armadura espiritual. Paulo está falando para um soldado, pastor Carlos, que a luta daquele soldado é contra carne e sangue. Só que aí Paulo está dizendo assim, olha, ele luta contra carne e sangue porque ele é terreno, mas vocês, a luta dele é contra quem é da terra, mas vocês, a luta de vocês não é contra a carne. A dele pode ser, mas a de vocês não. A de vocês é contra as hostes espirituais da maldade. Olha que lindo isso aqui. E nós vamos entrar no texto. Vamos lá, decola comigo aqui. Aí o texto diz no versículo 14: olha, oh glória, tem o cinto da verdade, irmão. E no cinto da verdade tem a couraça da justiça. Então percebe aqui, irmão, a gente
que vai buscar fundo. E qual é a finalidade da couraça? A finalidade da couraça é proteger os órgãos vitais. Se a gente for a cultura da época, a couraça do Império Romano, ela vinha do pescoço, pastor Carlos, até a parte lombar. Entenda isso, você dá glória, irmão. Se você não pegar isso aqui, você não pega o resto da mensagem. Então compreende isso aqui em nome de Jesus. A couraça, ela pegava do pescoço até a parte lombar. A couraça. Só que tem um detalhe muito interessante que nós não podemos deixar passar desapercebido. Que detalhe é esse? O cinto. O cinto também tem a sua finalidade. E vamos lá? Qual é a finalidade do cinto? Vamos lá? Quando a gente usa cinto, é para ajustar. É para dar perda, sim ou não? Sim. Só que o cinto ele vem acima da couraça. Se a couraça serve para proteger os órgãos vitais, não adianta estar usando couraça se não tiver o. Vamos lá. Olha que lindo isso aqui. Então quer dizer, pastor Carlos, que se a couraça da justiça é útil ou tem a finalidade de proteger os órgãos vitais, quanto mais aperta o cinto, mais justo fica a couraça. Está pronto para agora? Quanto mais aperta o cinto, mais a couraça fica. E se a couraça está justa, pega isso aqui, se a couraça está justa, não tem brecha. Vamos de novo? Se a couraça está justa, não tem espaço para o diabo entrar. Repito, a couraça é para proteger os órgãos vitais, coração, pulmão, mas nós estamos falando de coisas espirituais. Então a couraça, ela protege a nossa essência. A couraça, ela protege o Espírito Santo que habita em nós. Só que há um detalhe. E que detalhe é esse? O cinto, e o cinto tem um nome. Qual é o nome do cinto? Cinto da verdade. Quem é a verdade? Fala aí, irmão, sem medo de errar. Quem é a verdade? Jesus, sim ou não? Sim. Então olhe para alguém e fala assim: então não reclama quando ele começar a apertar. Vamos lá? Porque quando Jesus está apertando o cinto, é sinal que Jesus está vendo uma brecha na couraça. Só que hoje a notícia do céu para a nossa vida é essa. Glória, se Jesus estiver apertando o cinto, não é para você dizer ai, é para você dizer graças a Deus ainda ele me corrige, graças a Deus ainda ele aperta o cinto da minha vida, graças a Deus ainda ele se preocupa comigo. Sabe qual é o problema? O cinto aperta. Quanto mais aperta o cinto, mais justo fica a couraça. Coração protegido, essência protegida. Não tem espaço para o diabo entrar. Mas se o cinto estiver frouxo, se o cinto não estiver apertado, olha para alguém e fala: o teu coração está exposto. E se o seu coração está exposto, você está vulnerável. Pegou isso aqui? É por isso que às vezes Jesus tem que apertar mesmo. É porque Jesus está vendo aonde nós não estamos vendo. Para nós está tudo legal, mas Jesus ele fala: opa, tem uma brechinha aí, vou dar uma apertada. E a gente às vezes reclama, mas Jesus fala: não reclama não, porque eu estou apertando, estou só fechando aquilo que para você é normal. Glória, sabe qual é a geração que estamos vivendo, pastor Carlos? A geração que tudo pode, tudo é normal, mas hoje aqui é diferente. Hoje Jesus está mandando você pensar que é normal, eu vou apertar o cinto e vou fechar. Eu
porque a tua casa há o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta. E sobre o sangue está lá, é Jesus dizendo, é eu que estou apertando, o espírito da morte aqui não entra. Porque a igreja tem dono, você tem dono, a tua casa tem dono. Se por Deus o diabo não destruiu a tua família, é porque a tua família tem dono. O dono da tua casa se chama Jesus de Nazaré. Escuta aqui. Tendo, pois, a couraça da justiça, o cinto da verdade. Opa, não tem brecha. Fechei as brechas, fechei o espaço. O diabo não tem o que me acusar. Ele não pode apontar o dedo na minha cara dizendo que eu estou fazendo isso ou aquilo. Por quê? Porque eu fechei a brecha. E agora, Daniel? Agora coloca nos seus pés a sandália da preparação do Evangelho da Paz. O que Deus Ele quer dizer com isso? Vamos lá. Versículo número 15. E calçando os pés na preparação do Evangelho da Paz. Olha isso aqui. É Jesus dizendo, ó, não é porque você fechou a brecha. Porque a sandália aqui nesse texto fala de humildade. Você pode olhar para alguém e falar assim, humildade. Ó, fechou a brecha, se revestiu da couraça, colocou o cinto da verdade. Só que agora Deus fala assim, agora calça os seus pés com a preparação do Evangelho da Paz. É Jesus dizendo, não é porque você fechou a brecha que vai deixar de ser humilde quando tu for pregar. Aonde você for, seja humilde. Porque eu conheço pessoas que antigamente era tudo bagunçado, irmão. Fez uma aliança, se acertou, fechou a brecha e hoje quer pisar nos outros. Só que o Evangelho de Cristo nunca foi esse. Jesus disse, havendo feito isso, fica firme. O problema não é somente fechar a brecha, o problema é você ficar firme. Tem gente que não erra, irmão, lá fora, só que também não permanece firme aqui dentro. Alguma coisa tem que mudar na nossa vida. Alguma coisa nós temos que fazer para o reino de Deus. Olha que interessante. Não para na sandália da preparação do Evangelho, não, irmão. Depois que a gente tem humildade, transmitir a palavra com humildade, transmitir a palavra com o amor de Deus. Porque nós temos que entender, Jesus, Ele corrige quem ama. Mas se você analisar o texto, depois de toda a correção, Jesus sempre vem com o bálsamo dizendo, mas eu te amo. Eu quero você para mim. Jesus nos corrige porque Ele nos ama. E vamos lá, versículo número 16, acompanhe comigo o texto. E tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Vamos lá, versículo número 16. O que o texto nos ensina? Depois que a gente transmitir a palavra de Deus, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Daniel, o que é dardo inflamado, irmão? Vamos lá. Dardo inflamado é como se fosse um arco e flecha, porém a ponta tem fogo. Era muito utilizado nas guerras da antiguidade, principalmente nos impérios romanos. Então os inimigos vinham com arco e flecha, acendiam escopo de fogo na ponta e lançavam contra os inimigos. Só que a gente vai estudar fundo referente ao escudo da fé. E o escudo na cultura judaica, pastor Carlos, a palavra escudo aqui, ela tem duas finalidades. Ela era construída de madeira e revestida de couro por dentro. E dentro desse couro tinha água. Eu vou repetir isso aqui para você entender. Ó, o escudo era feito de madeira. E dentro da madeira tinha um revestimento de couro. E dentro do revestimento de couro tinha água. A água é um elemento que serve para purificação, regeneração
que dá uma conexão. A água tem esses três elementos: ela nos conecta, ela nos regenera e ela nos purifica. Entenda que quando os dardos inflamados do maligno iriam ser lançados, aquele que deu um escudo da fé, que é de madeira, batia na madeira. E por mais que furava a madeira com fogo, podia até furar também o revestimento de couro, mas o fogo apagava pela água. Vamos lá? Porque qual é a intenção do diabo? É ferir e queimar. Só que qual é a intenção de Deus? É apagar o fogo e purificar. Então, enquanto o diabo lança a chama para te queimar, dá uma glória, dá uma glória. O diabo vai lançar a chama, vai lançar os dardos inflamados. Só que, vamos lá, só para quem é bom de Bíblia, do que era feito o escudo da fé, irmão? De madeira? De madeira? Vou fazer uma pergunta. Isso te lembra alguma coisa? Glória a Deus, aleluia. O escudo era feito de madeira. Os dardos inflamados não atingiam o povo. Por quê? Porque o escudo do povo era madeira. E a madeira representa a cruz do Calvário. O inimigo se levanta contra a igreja, mas o defensor da igreja está lá naquele momento. Se enquadrar na cruz, por amor a todos nós que estamos aqui. Escuta aqui. É a madeira. Pode ter palavra contrária, pode ter fofoca, pode ter dardo inflamado, pode ter acusação, mas nada disso vai nos atingir. Por quê? Porque quem nos guarda é aquele que estava pendurado no madeiro. E só para você dar glória, quando Jesus está na cruz, a Bíblia diz que os soldados vão pegar uma lança e vão furar a costela direita de Cristo. E agora você vai dar glória. Vai sair dois líquidos da costela de Cristo. O primeiro é o sangue, o segundo é do que a couraça era revestida. Porque o escudo da fé era revestido. O escudo era revestido de um couro, e dentro do couro tinha água. Então, quando tentavam atingir a igreja, atingiam aquele que estava no madeiro. E mesmo atingindo aquele que estava no madeiro, aquilo que aquele que estava no madeiro ainda tinha água para oferecer para aqueles que estavam ferindo no madeiro. Sabe o que Jesus está dizendo? Me levaram para o madeiro, me feriram, mas mesmo eu estando ferido, ainda tinha água, para oferecer para ele. Sabe o que Jesus está falando aqui? Mesmo alguém me ferindo, ainda tinha água para oferecer para aqueles que estão me ferindo. Sabe qual é o nome da igreja? Ponte ferido, ponte apontando, está machucando você, mas nós como igreja ainda temos que ter algo para oferecer. Há uma graça de Deus aqui, irmão. Há uma graça de Jesus aqui. Nós como igreja temos que entender. A gente vai ser ferido, vai ser apontado, mas mesmo assim temos que ter algo para oferecer para alguém, porque a gente representa o grandão da Galileia na terra. Escuta isso aqui. Jesus vai sair água dele na cruz, porque até Jesus ferido vai ter algo para transmitir para alguém ainda. E quando sai água, Jesus levanta a sua cabeça, abaixa a sua cabeça, perdão, e fala: Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Tetelestai, dívida paga. O povo me feriu,
Mas na verdade, irmão, se você ler Isaías, não foi o povo que colocou Jesus no madeiro, não. Sabe quem colocou Jesus no madeiro? Foi o Pai. A Bíblia diz lá em Isaías que foi do agrado do Pai moer Jesus. Ou seja, não é o soldado romano que bateu em Cristo, não, irmão. Ali é uma tipologia, porque Jesus estava com os nossos pecados sobre ti, sobre ele. E o que afasta o homem de Deus é os pecados. Então percebe que até no Getsemane o Pai abandonou o Filho. Por quê, irmão? Porque o que o Filho estava levando era o pecado de uma humanidade inteira. Só que eu amo a palavra de Deus. É que mesmo Jesus levando os nossos pecados, ainda Jesus nos olhou para um ladrão na cruz e disse: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Sabe o que eu aprendo? É que mesmo Jesus ferido, ainda tinha palavra de vida para a vida de alguém. Guarda isso. Nós como igreja, nós sempre temos que ter palavra de vida para alguém. Às vezes você vai trabalhar, tem alguém lá na tua empresa que precisa de uma palavra de vida, e às vezes quem precisa da palavra é você, porque você está ferido. Mas você como igreja tem que liberar a palavra, mesmo que quem precisa da palavra é você. Quantas vezes eu fui ao ambiente de culto para cooperar com os irmãos, para visitar uma igreja, e o pregador faltava e eu ministrava a palavra, e eu falava: Deus, eu estou todo quebrado, quem precisa de palavra sou eu. E Jesus diz: mas você me representa na terra, então libera a palavra de vida, porque tem alguém pior do que você nessa noite. Então aprenda isso, sempre vai ter alguém pior do que nós. Nós podemos estar quebrados, angustiados, mas tem alguém pior do que nós, irmão, precisando de uma palavra de salvação de alma. Estou finalizando, pega isso aqui. Olha o que a palavra de Deus diz, versículo 17: tomando também o capacete da salvação e a espada do que é a palavra de Deus. Vamos lá? O capacete aqui não é para proteger a cabeça, entra comigo. Não é para proteger a cabeça. Não é uma armadura física, é uma armadura espiritual. Entenda. O capacete aqui, minha irmã, é para proteger os nossos pensamentos. Porque ele sabe quem nós somos. Ele sabe que antes das coisas chegar aqui, passa aqui primeiro. Só desce para cá depois que passou por aqui. É por isso que ele diz, Paulo vai dizer assim: olha, é necessário vocês revestidos do capacete da salvação. Por quê? Porque a sua mente tem que estar protegida. O diabo sempre lança uma semente. E a primeira coisa a entender a semente é os nossos pensamentos. Toda palavra lançada, primeiro vem aqui, ó. A gente pensa. E o pior é quando a gente deixa descer para cá. Porque só Deus, Ele pode sondar os nossos pensamentos e a intenção do nosso coração. Olha que lindo isso aqui. Então aqui a gente aprende que o capacete da salvação, pastor Carlos, é para proteger as nossas mentes, os nossos pensamentos. Tudo que passa por dentro da nossa cabeça, o capacete da salvação é para proteger. Só que vamos para a cultura. Você está falando de que Paulo estava preso em Roma, então aqui é uma cultura romana. Então é simples que nós entendemos o texto. Só que, pastor Carlos, para finalizar, a Bíblia Sagrada vai dizer que o capacete da salvação é para proteger os nossos pensamentos. Só que os nossos pensamentos estando protegidos, a palavra de Deus vai dizer, a cultura da época vai dizer, perdão, que o capacete da salvação, irmão, entenda isso aqui, para finalizar, ele vinha até aqui a orelha e tinha uma fivela, irmão. Pega isso aqui, e tinha uma fivela como se fosse um cinto. Olha o cinto de novo aqui. Tinha uma fivela como se fosse um cinto e prendia no queixo. Pega isso aqui. Então aqui nós começamos a compreender que além do capacete proteger os nossos pensamentos, ele protegia também a nossa audição. E a fivela que vinha até o queixo, vamos lá, vai ver da glória. Quem me ouve, diga amém, irmão. Amém. Olha isso aqui. Então, quando era prendido no queixo do soldado, o capacete, quanto mais
Fala, o capacete da salvação é para mim vigiar com os meus pensamentos e para mim aprender a não abrir a minha boca. Quanto mais aperta no queixo, menos a boca. Pegou isso aqui? Porque tem alguém que pode falar por nós. Que é agora a última coisa. E o que é? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você entendeu isso aqui? Você percebe, irmão? Fechei minha Bíblia. Você percebe que de todas as armaduras que foram citadas, só uma é de ataque. Só uma é de ataque. O resto é todas para se defender. E percebe, vamos para o contexto. A nossa luta não é contra a carne e... Então, a única armadura que temos de ataque e só para quem entendeu o texto é para atacar quem? A gente se defende como pode, se revestindo de todas as armaduras de Deus. Mas quando o grandão da Galileia prega lá no alto dizendo: igreja, se prepara, porque se coloque na torre de vigia, porque a ordem vai ser dada. E que ordem é essa? De vocês atacar o inferno. Agora é por isso que a palavra diz: louvado seja o nome santo do Senhor, que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja de Cristo. Por quê? Porque a igreja tem a palavra, e a palavra é a espada do Espírito. A gente só vai vencer quando a gente manusear a espada, afiar a espada e dizer: Satanás, pode vir, porque eu estou preparado. Sabe que o céu também nessa noite está na hora de afiar com espada, rapaz. Está na hora de afiar com espada, mulher. Eu te chamei para coisa grande. Eu te chamei para obra grande. Entenda isso. Desenterra isso aí. Muita gente enterrou, irmão. Enterrou a espada. Só que hoje Deus está dizendo que alguém está na hora de limpar as armaduras. Hoje a palavra de Deus para nós é: eu vou limpar as suas armaduras. Tem armadura que está enferrujada, o general vai limpar hoje. Oh, glória. E o Senhor acabou de bradar na minha alma. O Senhor acabou de bradar na minha alma que meu tempo já foi entregue agora. O Senhor acabou de bradar na minha alma dizendo: a autoridade que você perdeu lá na tua casa, desenferrujando as armaduras, a autoridade vai voltar lá. O teu filho não pode falar mais alto que você. A autoridade ainda está nas tuas mãos. Receba a autoridade de Deus aí. Receba a autoridade de Deus. Olha que poderoso. Aí a palavra diz, para finalizar o texto: e orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica do Senhor, e súplica do Espírito, vigiando isso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Olha para alguém e fala: depois que a gente vencer. A frase fala: depois que a gente vencer, a oração não vai acabar. Eu vou continuar orando. Com toda a oração e súplica do Espírito. Porque a gente entende algo de Deus aqui. Quando a gente vence a batalha, irmão, espiritual, que a gente pensa em descansar, pastor Carlos, Deus, Ele nos forja
Deus, Ele fala assim: olha, cinge os teus lombos, porque amanhã tem de novo. Oh, glória a Deus. E você levanta a sua conclusão e fala: eu glorifico ao Senhor, porque Ele tem confiado em mim algo poderoso. Com a permissão do pastor, se coloque de pé nessa noite, irmão. Se coloque de pé nessa noite. Louvado seja Deus. Eu creio, irmão, no poder da palavra sobre a nossa vida. Eu creio no Deus que abre porta, irmão. Eu creio no Deus que nos reveste toda a armadura de Deus. Louvado seja Deus. Hoje a mensagem de Deus para nós aqui é essa. Agora pode se levantar 11 mil demônios, mas se a gente estiver revestido em Deus, irmão, os 11 mil demônios irão cair por terra, porque maior é o que está conosco do que está lá fora. Amém? Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração. Eu quero orar com você por 1 minuto, irmão. Eu quero que você apresente a tua casa, a tua família, porque o que o diabo está tentando investir, irmão, é nas famílias, mas por intermédio da oração da igreja, por intermédio da palavra de Deus que foi pregada, toda obra do inferno será desfeita nessa noite, e você poderá cantar o hino, e você e a tua casa irão servir ao Senhor Jesus. Olhe comigo nessa noite, irmão. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, obrigado, Senhor, por este culto, Espírito Santo de Deus. Senhor, a tua palavra, Senhor, foi pregada nesta noite, Espírito Santo. Pai, querido Pai Santo, agradecemos ao Senhor, Pai, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor há de fazer, Senhor, pelas nossas vidas, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, aqui está o teu povo, aqui está a tua igreja, Espírito Santo de Deus. Queremos apresentar, Senhor, os lares nesta noite, a cada família, Senhor, que aqui veio, Senhor, e aquelas que não puderam estar aqui. O Senhor, Pai, meu Deus, Senhor, que sonda os corações, que sonda os nossos pensamentos, Senhor. Senhor, que nós venhamos estar revestidos de toda a armadura de Deus, Pai. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Enquanto estamos aqui, Senhor, glorificando e exaltando o teu santo nome, que o Senhor possa enviar um anjo, Senhor, aos nossos lares. E tudo que está fora do lugar, Senhor, na nossa casa, que o teu Santo Espírito, Senhor, venha colocar no devido lugar, Senhor. Que cada coração duro, Senhor, que o Senhor venha amolecer, Senhor, porque o Senhor é o Deus que tudo pode. Pai querido, Pai Santo, glorificamos e exaltamos ao Senhor na beleza da tua santidade, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Senhor, obrigado por cada um que veio, Senhor, aqui nesta noite. Despede o Senhor em paz, com segurança. É o que nós pedimos a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. E você que crê na palavra de Deus, aplauda Jesus. Amém? Eu convido os irmãos à paz do Senhor Jesus. Amém? Maravilhoso, Senhor. Tu és eterno, Pai. Glorifica Ele, igreja. Aleluia, Deus eterno. Marta e Maria mandaram recado dizer a Jesus: Lázaro adoeceu, o teu amigo a quem tanto amas precisa urgentemente de um socorro teu. Porém Jesus disse pro mensageiro: vai você primeiro, depois chego
Você sente dormindo? Glória a Deus, amém? Deus abençoe. Glória a Deus por essa palavra, amém? Ministrar. Mas eu creio que Deus falou com cada um de nós, amém? Nesta noite, em nome de Jesus. Deus abençoe cada um dos irmãos, amém? Glória a Deus pela presença dos irmãos nesta noite, amém, queridos? Amanhã nós temos oração, foi falado de oração aqui. Nós temos um propósito de 21 segunda-feira, amém, de oração, voltado para toda a igreja, amém, queridos? Primeiramente aí os obreiros e também os membros, amém? Das 8h30 da noite às 21h30, amém, queridos? Amém, igreja? Amém! Então amanhã nós estamos aqui, terça-feira estamos com culto aqui de libertação. Se você pode, se você está em casa, venha cultuar, venha participar do culto de libertação, amém? Em nome de Jesus, venha buscar pela tua causa, venha buscar pela tua família, venha buscar pelo teu casamento, venha buscar pelos teus filhos, amém? Na terça-feira, na quinta-feira estamos com culto de adoração a Deus, e no sábado nós temos aqui culto dos varões, né, isso, pastor Zé? Sábado nós temos culto aqui com os varões, eu creio que vai ser bênção, amém? Para a glória do Senhor. Então, sábado nós temos um compromisso aqui com os varões, amém? Em nome de Jesus, e no domingo também temos culto aqui. Deus abençoe mais uma vez, amém, querido? Leva o meu abraço ao pastor Camilo, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Escola em pé, igreja. Queridos, tem alguém no nosso meio, depois de ouvir essa mensagem, precisa reconciliar com Jesus, precisa falar: Jesus, eu preciso me revestir, eu preciso fechar as brechas, eu preciso mudar aquilo que tem vindo na minha mente. É oportunidade para você decidir, amém, queridos? Porque o inimigo, ele não brinca. Muitas vezes nós falamos: se Deus fizer, eu vou fazer, e às vezes não cumprimos. Aleluia. Deus, ele lembra. O Senhor, ele lembra, como você falou: se o Senhor fizer, eu vou fazer. Amém? Se não tem, Deus te concede uma nova oportunidade, mas que você possa, em nome de Jesus, entender que não tem outro caminho, tá bom, queridos? Coloque de pé para receber a bênção da parte do Senhor. Tem algum recado aí das irmãs? Amém? Tem algum recado aí? Não, só o povo dos varões mesmo, amém? Para a glória do Senhor Jesus, tá bom? As mãos estendidas para frente, por favor, para receber a bênção. Amém? Toda a amada igreja, que o amor de Deus Pai, que o amor